Boa noite a todos que nos assistem. Agradecer a Deus por esse momento. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente dessa casa, Alex Rocha. Cumprimento os demais amigos da mesa diretora, ao diretor dessa casa, senhor Wilson Vieira. Parabenizo também aqui a presença do professor Gil, nosso amigo de profissão, político, uma pessoa atuante, está sempre aí na ativa. Parabenizo também ao secretário que está ali, André Rodrigues, aos nossos amigos da galeria, também ao vereador Nato Salles, né? A gente chama assim, trata assim, que a última função da pessoa é aquela pela qual ele deve ser chamado, chamo com todo carinho dessa forma. Parabenizo também aos funcionários dessa casa e também os nossos colegas vereadores que aqui estão. Senhor presidente, senhor vice-presidente, eu gostaria de, nesse momento, celebrarmos aqui a questão ainda da data, uma data muito especial, né? Um dia que a gente, tradicionalmente no Brasil, a gente se comemora o Dia do Professor. E eu, por ser professor, ser um educador, é a minha profissão, que eu exerço com carinho, com cuidado, e tenho honras de ser um educador, de ser um professor. Valorizo o conhecimento, sempre gostei de estudar, incentivo aos outros também a estudarem. Eu sei que a grande escola é a vida, entendeu? Mas a gente estudando desde cedo, ralando na vida, passando momentos difíceis, né? Então, esses professores, a grande maioria, eles advêm de uma classe baixa, né? As suas origens são origens bem simples mesmo, entendeu? Mas isso não tira a sua dignidade. E aí são esses profissionais a quem nós devemos realmente muitos favores, muitas congratulações a eles e por que não dizer uma admiração e um respeito. A gente vendo aí, infelizmente no nosso país, nada contra os jogadores de futebol, a gente estava conversando outro dia ali na escola sobre isso, o professor ser valorizado, não falo nem ganhar tanto, né, como um jogador de futebol, e ser tão admirado como um jogador de futebol, os nossos professores. Todas as profissões são dignas, né? Todas elas têm o seu valor, mas eu acho que professor é sim a profissão mais linda, a profissão mais necessária, ela é que forma o médico, o advogado, todas as outras profissões. Então, os professores de Timbira, os professores do nosso país, todos os professores estão de parabéns por essa data. A gente sabe que o nosso município, ele é tido como uma cidade de bons educadores, são muito bem aprovados em concurso público, onde fazem, né? E a gente costuma dizer isso, que os nossos educadores estão de parabéns. Mas nem tudo é um mar de rosa, né? Existe a dificuldade no país inteiro, a gente precisa entender que o professor deve ser mais valorizado, né? A gente fala sempre, a festa do dia 15, aqui mesmo aqui em Timbira, nós estivemos lá, fomos convidados como professor, por estar nessa função de vereador também agora, e uma festa bonita, bem organizada. Parabenizo aqui nesse momento o secretário, né, de Educação, o professor Raimundo, que sabe os desafios de um professor. Muitas vezes ele foi trabalhar em Codó, em sua moto, entendeu? Na chuva, no sol, e ele sabe dessas dificuldades, ele está nesse momento, nesse cargo, e eu acredito que ele fica se perguntando o que poderia fazer para melhorar, o que deveria acontecer. Eu sei que ele é uma pessoa de boa índole e ele pensa nessas coisas. E nós tivemos lá naquele evento, como Vossa Excelência também esteve, o professor Manuel também esteve, e a gente está aqui para parabenizar aquelas pessoas que se dedicaram tanto para aquela festa, para aquele momento, né, em homenagem aos professores, denominada Noite das Estrelas, né, das Estrelas. E a gente fica muito agradecido também por ter tido lá e termos sido bem recebidos. E também devemos falar do outro lado, que é essa questão de pedirmos aos políticos, né, aos deputados, aos governadores, aos prefeitos, que olhem cada vez mais. Se alguém acha que já está bom, que se melhore, porque é preciso sim. Então, fica essa homenagem aos professores e também devemos agradecer por esses momentos, né, de confraternização, as frases dos alunos, muitos amigos dando felicitações, mandando mensagem, mas que a gente precisa ainda uma coisa muito mais concreta, né?
A gente, como professor, tem que ter essa visão sempre crítica das coisas. Não é à toa que a gente, desde cedo, gostou de estudar, batalhou na vida, estudando pela madrugada. Eu, de maneira bem humilde, não tenho vergonha de dizer que passei em 7 concursos públicos, desses 7, 5 deles em primeiro lugar, graças a Deus. Não é nenhum mérito meu, é de Deus, sempre à frente da minha vida. E isso não é feio, entendeu? A pessoa dizer que passou em 7, então isso não é crime nenhum. Eu parabenizo quando a pessoa passa em tantos concursos. Feio é tomar, entrar, sem merecer, de outros meios, entendeu? Mas passar, ser aprovado, para mim é mérito. Mas lembrando que eu não tenho os 7, claro, a lei não permite, né? Pois é isso, gente, que fica esse abraço aos nossos professores, a professora Guimarães, citar nome é complicado, porque a gente acaba esquecendo, né? A professora Guimarães, a professora Iratê, minha professora de português na 5ª série, a professora Jovita, já se foi, mas continua sempre em meu coração, com boas lembranças, o professor Itanê, no 9º ano, né? Um professor sempre muito benquisto por todos nós. E eu me tornei, sou um professor com todo orgulho, sou concursado, sou efetivo, minha profissão é essa daí, eu gosto dela. Tá certo, senhor presidente? Só um minuto para terminar, senhor presidente. E que fica, para encerrar aqui, uma cobrança aos nossos políticos. Eu, sendo político, estou aqui para defender essa categoria, que a gente precisa avançar em muitas coisas ainda. Tá bom? Então, que a gente não fique só com os festejos, as comemorações, que já é muito importante, mas que a gente realmente continue lutando, brigando por melhores oportunidades de trabalhos, senhor presidente. Tá certo? Algumas pessoas disseram assim, Osmael, a festa foi bonita, foi boa, se falando lá do dia 15, né? Aí disseram assim, vem cá, mas o prefeito não poderia ter, isso brincadeira, né? Claro, o prefeito, nós vemos aqui, de repente, ele iria abater um boi, um churrasco, uma cerveja, né? Para fazer uma coisa mais... algumas cidades deram um abono salarial, algumas cidades deram sorteio de uma bota, de uma bis. Eu digo, gente, é o seguinte, as condições do município, da prefeitura, cada prefeito conhece, e se de repente desse para fazer, eu acho que o prefeito faria. E eu brincando disse assim, mas, por exemplo, se o prefeito fosse o professor Manuel Alex Rocha, ele mataria um boi daquele curral dele de 500 cabeças que ele tem lá, e eu acho que ele faria esse churrasco, essa cerveja que vocês estão falando, né? Eu disse assim, brincando, mas ao mesmo tempo eu sei que isso é verdade. Eu acho que o professor Manuel, sendo prefeito aqui de Timbiras, professor e prefeito, Alex Rocha, que deu aula de Sociologia em 2019, lá no Nelton Neves, eu lembro disso, professora Benta, professor Junão e tantos outros, eu acho que, além da festa, que foi maravilhosa, parabenizo a Secretaria de Educação e ao Executivo por ter feito, ter contribuído, mas eu acho que tudo, fora tudo isso que foi muito bonito, bem organizado, eu acho que rolaria um churrascozinho, uma cervejinha, por conta, né? Tira um gado daqueles 500, umas 10 caixas de cerveja, patrocinados de uma bis, uma coisa qualquer. Fica de sugestão para as próximas festas. Mas foi tudo muito maravilhoso, parabéns a todos e um abraço. Boa noite.